Muito boa tarde, bem-vindo ao Justa Causa. O caso SwissLeaks continua a centrar atenções mundiais. Por cá, a autoridade tributária pediu ao Consórcio Internacional de Jornalistas, que denunciou o escândalo na filial suíça do banco HSBC, a lista dos clientes associados a Portugal. São mais de 600 nomes entre empresas e particulares. Silvia Ruivo Caçador, o nome com mais zeros na lista de clientes portugueses do HSBC. Natural de Vila Real, imigrante no Luxemburgo há 33 anos. Há 20 que trabalha nesta empresa. No, I'm sorry. She is not available. She is not here today. A Maitland presta serviços de assessoria jurídica e fiscal a clientes particulares e a empresas. Hoje, Silvia Ruivo Caçador não atendeu o telefone à RTP, mas ontem garantiu que nunca teve dinheiro em qualquer banco suíço. Não, nunca tive dinheiro em nenhum banco suíço. Tem suíço, a lista não deve ser errada. For eu, sou eu. Você não tem nada a ver com isso. Pode dizer sobre quem é que ela é contabilista? Boa noite e muito obrigado. Tchau. O casal terá ido esta manhã à filial do HSBC no Luxemburgo para saber se alguma vez houve uma conta com o nome da imigrante. Na lista divulgada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas, há 611 nomes com ligações a Portugal. À RTP, o Ministério das Finanças garantiu que a autoridade tributária está a acompanhar a situação e que já pediu formalmente ao Consórcio Internacional de Jornalistas a lista dos contribuintes que alegadamente têm contas no HSBC, para assim cruzar as informações com os dados de que já dispõe. Da parte da Procuradoria-Geral da República, a mesma garantia. A PGR está a recolher todos os elementos e a verificar se há ligações com processos pendentes. Até ao momento, não foi recebida qualquer lista ou informação específica. Os nomes portugueses foram divulgados pelo jornalista angolano Rafael Marques. Posso dizer que tenho aqui o número de identificação bancária de Américo Amorim, como também tenho aqui uma conta da Amorim Holding, SGPS, com um valor de 2.900.190 dólares. De Américo Amorim veio outro desmentido. O empresário da cortiça garante que não tem nem nunca teve qualquer conta no HSBC. De acordo com a investigação, estes titulares têm conta na filial suíça, mas isso não significa que estejam todos envolvidos em crimes de fraude fiscal. O meu convidado António Raposo Subtil, advogado. Olá, viva, boa tarde, bem-vindo. Queria que primeiro fizéssemos aqui um enquadramento, face ao que também ouvimos nesta reportagem, é que de repente algumas das pessoas que foram contactadas, cujos nomes constam desta lista, rejeitam que tenham conta ou que tenham tido conta nesta filial. Como é que se pode interpretar esta situação? Eu não tenho dúvidas, penso que ninguém terá dúvidas de que existem contas, inúmeras contas, com valores elevados, sediadas em paraísos fiscais e também há alguns bancos que dão cobertura a estes depósitos. Dão cobertura, diria mesmo, que numa primeira fase de forma legal, porque abrem a conta devidamente referenciada, com compliance, com uma verificação de toda a documentação, e depois essa conta é alimentada com transferências e, a partir de um determinado momento, pode ter valores significativos. Pode também haver erro nesta divulgação de alguns nomes que não coincidem com aqueles que estão averbados na conta, ou porventura que são procuradores e até equívocos. Pode haver falsificação ao nível da identificação, ou seja, ser aberta a conta com o nome de uma pessoa e essa pessoa não ter realmente nada a ver com a situação? Pode haver uma situação pontual, mas não acredito. Pronto, aquilo que se chama o esquema, digamos assim, de branqueamento de capitais não é desconhecido da literatura que sobre estas matérias, enfim, recolhe alguma informação. Também não é conhecido dos Estados. Todas as pessoas conhecem o problema das offshores e da sobrefaturação. É um cinismo grande e, sobretudo, às vezes, em alguns momentos, até uma tentativa dos próprios Estados para branquear, e aqui por via de isenções fiscais ou de possibilidade de regularização fiscal extraordinária, este tipo de movimentação de contas, pode ocorrer situações... Como já aconteceu cá, já aconteceu cá por Hertz, por várias vezes, e por isso pode acontecer que as pessoas, num dado momento, fazem algum conluio, aceitam estas coisas e, noutro momento, negam essas mesmas coisas. Embora várias das pessoas cujos nomes foram divulgados nesta lista podem ter ali os depósitos legais, sem qualquer problema, sem nunca terem sequer entrado em qualquer esquema, se é que houve realmente aqui um esquema de evasão
e fraude fiscal. Por exemplo, Fernando Alonso já disse que vai avançar com vários processos judiciais e temos também monarcas aqui com contas bancárias. Ninguém pode afirmar, do jornalista, ou seja, quem for, que este dinheiro que lá está não é ilícito ou não está com toda a sua situação fiscal regularizada. Até porque muitas destas pessoas só não regularizaram este dinheiro, sobretudo portugueses, se não quiseram, porque o processo de regularização extraordinária de dívidas, por 6,5% do montante que lá estava nessas contas, quer em nome próprio, quer em nome de terceiros, mesmo de offshores, podia ser regularizado. Aliás, podia ser regularizado com uma nuance, que é muito importante. Regularizado com isenção fiscal, por isso não haveria mais nenhuma possibilidade de indiciação por crime fiscal, por ilícito fiscal, como também não era preciso trazer esses montantes para Portugal, podiam ficar na mesma offshore. Podiam ficar lá. E ficando lá, rodavam entre mãos, entre sociedades, sem nunca ninguém saber a sua origem. Aliás, ou o resultado dessa transferência. Interrompendo até para personalizarmos ou exemplificarmos melhor esta situação, temos o caso de um dos arguidos da Operação Marquês, que aderiu precisamente a um regime excepcional desses de regularização de dívidas. Isso torna com que a justiça portuguesa fique inviabilizada no sentido que a investigação para no momento em que esse processo foi legalizado. Ou seja, no momento em que essa pessoa pediu para legalizar esse valor, pagando a contrapartida, que no caso desse, que era o segundo reto, penso que era 5% ou 5,5%, o máximo que atingiu foi 7,5%. Por isso, pagando 7,5% de proveniência, dinheiro de proveniência totalmente ilícita, no último reto chega só ao absurdo, nem sequer para efeitos criminais puder indiciar uma pessoa que tem esse dinheiro na sua conta após pagar essa taxa reduzidíssima, o que não acontece com os particulares, com os cidadãos comuns, com as empresas, que mesmo quando há planos de regularização têm que dar nota da proveniência do dinheiro e nunca atingiram valores tão baixos em termos de tributação. Por isso o Estado aí é cínico, o Estado aí criou uma situação de branqueamento, embora excepcional, de valores e perturbou a investigação penal. Ou seja, a investigação que hoje está a ser desenvolvida, quer no processo que mencionou, quer noutros, para no momento em que alguém diz não sou obrigado a declarar qual é a origem deste dinheiro, a proveniência, e por outro lado o Estado não pode, contra a norma que criou, não pode avançar com a investigação. Nesse momento, acabou. Mas neste caso está a ser investigado. Pode estar a ser investigada a utilização do montante, mas já não faz a ponte direta entre este dinheiro foi de corrupção, logo aquele que utilizou o dinheiro de corrupção é corruptor em coautoria ou... A não ser a alegação que é feita, ou que alegadamente é feita, pelo menos é o que vem para a comunicação social, de que esse dinheiro não pertenceria a quem acionou exatamente esse regime de regularização de dívidas. Eu sou muito crítico relativamente à gestão da justiça hoje, sobretudo dos tribunais e da organização judiciária, mas tenho que aí fazer um aplauso e um grande louvor à Ministra da Justiça, que há muito tempo, Paula Teixeira da Cruz, há muito tempo vem, enfim, defendendo, e bem, na minha opinião, que tem que existir uma lei de controle do enriquecimento ilícito, ou seja... Que vai avançar, de qualquer maneira. Mas tem que existir, não há hipótese, tem que existir. Mas para isso o Estado tem que ser coerente. O Estado não pode querer defender, e o legislador, a Assembleia da República, defender uma lei de controle do enriquecimento ilícito em que as pessoas sejam obrigadas, dentro de determinados limites, sobretudo limites, quando têm ilícito criminal associado. Não é, com certeza, todas as pessoas têm de declarar a presença do dinheiro, não é isso que se trata. Mas quando alguém é, enfim, detectado que tem milhões na sua conta, que porventura há uma ligação entre esses milhões e atos de branqueamento, de ilícito fiscal, até de corrupção, essa pessoa tem que fazer um esforço, tem um dever de dar nota da proveniência desse dinheiro. Só que o Estado, ocasionalmente, neste caso 2 em 2 anos, tem criado os tais REFs, os tais processos de regularização extraordinária de responsabilidades tributárias, para isentar as pessoas desse, digamos... Embora essa questão tenha sido chumbada exatamente pelo Tribunal Constitucional, por causa da inversão do ónus da prova. Mas isso, esse é que é o estranho. Coloca-se inconstitucional isso, mas já não se coloca inconstitucional que vão ao ordenado das pessoas, às reformas das pessoas, etc. Ou seja... Mas a autoridade tributária, por exemplo, pode fazê-lo, aí já é admitida a inversão do ónus da prova. Não, mas a autoridade tributária só não o pode fazer, porque essas pessoas vão invocar uma declaração que obtiveram da autoridade tributária a dizer que pagaram os impostos. Mas dizia que o grande problema que nós temos no que diz respeito ao controlo do enriquecimento ilícito não é desbiotice, não é toda a gente saber todos o que é que cada um tem. É nós, perante uma situação de indício da prática de crime, e crime grave, daquele crime dos catálogos que são considerados relevantes, ter a obrigação, não digo a presunção, mas pelo menos a obrigação de colaborar com a Justiça para poder dar indicação da proveniência desse dinheiro.
Muito bem, esta é uma situação que vamos continuar a acompanhar, até porque este caso do Swiss Leaks está a dar e muito que falar, mas há também outra questão que interessa aqui ponderar e que tem a ver com os vistos gold e por isso mesmo dizer-lhe que o Ministério Público abriu um inquérito depois de revelada a existência de escutas entre um dos arguidos do caso dos vistos e 3 juízes desembargadores. Em causa estão escutas telefónicas com conversas mantidas entre os magistrados e António Figueiredo, ex-presidente do Instituto de Registro e Notariado, um dos arguidos no processo. A Procuradoria-Geral da República garante que o inquérito investiga factos e que ainda não foram constituídos arguidos. A Operação Labirinto, relacionada com a atribuição de vistos gold, levou a atenção de 11 pessoas no fim do ano passado. António Raposo Subtil, um comentário em relação a esta situação em que, alegadamente, um dos arguidos deste processo, que está em prisão preventiva, telefonou para magistrados, neste caso subjudice, desembargadores, e no meio disto tudo, portanto, os desembargadores acabaram por ser apanhados nestas escutas. Bom, eu tenho sempre algumas dúvidas quanto àquilo que é escutado e ao sentido daquilo que foi escutado. Precisando melhor, uma coisa é a pessoa dizer está bem, e ser no sentido de que está bem porque concorda, outra coisa é está bem, vai-te embora que eu agora não te quero ouvir. E é isto que se passa, são colegas de curso que telefonam um para o outro, que têm características próprias. O Dr. António Figueiredo, quem conhece, sabe que era uma pessoa expansiva, muito comunicativa, e se calhar ligou para alguém, olha, é isto, ou alguém ligou, sabes alguma coisa como é que se vende numa casa? Porque é curioso que nesta questão dos vistos gold ainda não apareceu nenhuma lista de vistos concedidos fraudulentamente, ou seja, dizer assim, esta pessoa recebeu um visto e não podia, não apareceu. Esta pessoa recebeu um visto em 15 dias e a média era um mês, não apareceu. Aquilo que se diz é que as casas eram vendidas com um sobrevalor, ou seja, eram alavancadas, eram colocadas em cima do preço, comissões, etc. Mas também se diz ao mesmo tempo que numa determinada área de mercado, nomeadamente na China, que é normal os valores serem alavancados, ou seja, é normal que uma pessoa que tem um produto para vender coloque em cima desse produto uma percentagem significativa. O que resta saber se cá, quando se vendia o pacote, que era pacote casa e visto, ou seja, seria possível ou não? Seria possível e, sobretudo, se essa, digamos assim, se essa simulação, se quiser, essa forma ardilosa de obter um resultado, ou de prometer um resultado, não era de obter, mais de prometer um resultado, se levava a um conluio, a uma ligação entre quem punha a assinatura na concessão do visto e quem tinha um negócio imobiliário. Porque nós sabemos que quem vende coisas especula sobre isso. Especula muito sobre isso e, por vezes, até faz promessa associada àquilo que vende. Isto não gasta nada de combustível, ou esta casa é ótima que não é quente no verão, é uma casa excelente no inverno que é quentinha e fresca no verão e tal. E depois a gente vai ver que não é nada assim. A pessoa dizer, mas eu vendo esta casa tem um visto. Era como tendo ar-condicionado especial. É um pacote. É um pacote. E como é que esse pacote era vendido? É curioso que este processo presta-se a estes equívocos, que é o tal desembargador pode ter falado, seja quem for, pode ter falado com a pessoa envolvida a tratar da questão imobiliária, a tratar do interesse do negócio e não do interesse do resultado do negócio associado ao visto. Mas a pessoa, quando está a ser escutada, não é? O que é que se ouve? E eu já presenciei muitas dessas escutas. O que é que se ouve? Ouve-se um extrato. Se a pessoa disser está bem, este está bem é lido como um consentimento. E essa é que é a questão que está em causa. Portanto, nós temos que ver isso. É naturalmente que depois, quando a violação do sigilo, enfim, ocorre, do segredo de justiça ocorre, do dever de conduta de alguns jornalistas também ocorre, estas coisas saem para a comunicação social e nós explicarmos que não é assim é muito difícil. Além de que o processo ainda está em segredo de justiça, porque ainda está na fase de inquérito. Mas é muito difícil. Eu posso dizer que é muito difícil. Alguém vê lá um nome, é um desembargador, uma presa muito boa, faz sair na circulação, agora vão inventar ou pelo menos especular em torno disso e as pessoas podem ter a sua vida e a sua carreira já manchada, sem qualquer, digamos assim, necessidade. Fundamento. E, sobretudo, afasta aqueles que são combatentes pela justiça e contra os malefícios, o ilicitude, a corrupção, afasta-os e deixa de ter crença. Porque uma pessoa que está no seu posto de trabalho como desembargador e que vê o seu nome associado porque alguém, digamos assim, invadiu uma escuta que tinha um objeto preciso, que é aquele processo, aquela tipicidade que estava ali, aquele tipo de crime, aqueles agentes, e que indiretamente tem, digamos assim, alguém que fala e que é, enfim, acaba por ser uma espécie de dano colateral, pode ser? Dano colateral, mas é um dano colateral e um aproveitamento colateral que eu tenho dúvidas que esta justiça que nós temos, em que as escutas são um instrumento forte, possam chegar tão longe.
Pois e nós tivemos agora também recentemente outra situação, mas relacionada com o processo dos submarinos, de escutas mal transcritas e que acabaram por também levar a equívocos. Olha, não é? esse é um exemplo que as escutas não serviram para nada, a não ser para lançar a confusão, e o que serviu para alguma coisa, o que toda a gente sabia, é que desapareceram 30 milhões. E que não sabe. Não era preciso ir muito mais longe, que era só ir à procura dos 30 milhões. Só quando chegaram ao Panamá a porta estava fechada e a informação era vedada. Agora, especular sobre custas, sobre movimentação em avião, sobre uma reunião com o Sr. A, que porventura conhecia o Sr. B, isso deu uma telenovela enorme. E deu. E pelos vistos continua a dar. Continua. E continua. Bom, o juiz de instrução Carlos Alexandre admitiu como assistente no processo Operação Marquês o movimento Revolução Branca. A lei prevê que qualquer pessoa possa ser assistente em processos onde estão em causa crimes de corrupção. O movimento cívico vai passar a colaborar com o Ministério Público, poderá sugerir novas provas, requerer a realização de mais diligências de investigação e recorrer de decisões. José Sócrates continua preso preventivamente em Évora, no âmbito deste processo, espera agora pela decisão do recurso, que está no Tribunal da Relação de Lisboa. Este movimento já garantiu que também vai avançar com um pedido de constituição de assistente no caso dos vistos culto. Constituídos assistentes no processo. Neste momento, o momento é para se continuar as investigações que estão a decorrer de forma aparentemente bastante profícua e que se redundaram numa detenção de um ex-primeiro-ministro por suspeitas de corrupção, é porque, de facto, algo de muito grave se passou e elementos muito importantes já foram recolhidos nos autos. Não queremos de modo nenhum tolher essa investigação e, oportunamente, saberemos estar e comportar-nos responsavelmente durante toda esta fase de inquérito. Existindo acusação, estaremos, naturalmente, ao lado do Ministério Público e da legalidade, entenda-se, sustentando essa acusação. António Raposo Subtil, este poderá ser o primeiro de vários assistentes neste processo que tanta curiosidade suscita junto à opinião pública? Bom, eu, como jurista, e sei que vou ser criticado por muitos colegas, tenho alguma dúvida quanto à legitimidade deste tipo de movimentos, que são muito úteis, eu diria essenciais em democracia, essenciais para uma proatividade no combate à corrupção e a outros, enfim, estados penosos, negativos daquilo que é a vida em sociedade, mas não me parece que num processo que tem um foco e uma subjetividade, enfim, bem definida, identificada até por um ex-primeiro-ministro, não é? Mas que não fosse ao nome concreto, com uma factualidade ligada não a um envolvimento indeterminado, mas uma contextualização que também já está apurada, foi numa pertença, não se sabe, negociação ou aproveitamento entre uma empresa e o Estado num determinado período. Sim. Acho estranho que, enfim, possa haver aqui uma intervenção. Eu sei que a lei reserva para estas associações esta intervenção, mas tenho pena. Eu tenho pena porquê? Porque o que é que vai degradar aqui? Vai degradar a defesa por parte dos arguidos, vai limitar e inferiorizar a acusação por parte do Ministério Público, vai, porventura, tornar o processo, embora o representante da Associação IBEM, de forma muito clara e percebeu... Está obrigado ao segredo de justiça. Não, certo, e disse que ia fazer de forma correta, não tenho dúvidas nenhumas, não estamos a falar, não estou a criticar esta associação em concreto. Mas também jornalistas podem-se constituir assistentes. Mas é diferente. Apesar de tudo, um jornalista que se constitui assistente tem uma representação própria. Ele diz, sou eu que estou constituído assistente. Enquanto que aqui esta associação tem, digamos assim, uma mas não acha pessoa coletiva que a lei acaba por diferente. admitir demasiadas pessoas? Porque, ao fim e ao cabo, qualquer pessoa pode ter um interesse direto numa relação, nem que seja por curiosidade, num processo, não é? Aqui não precisa dizer que é por curiosidade, porque basta ser uma associação para a defesa de interesses difusos, já se pode constituir assistente. Esse é que é o erro. Eu acho que estamos a ir um bocadinho longe demais. E isso vai desenvolver no processo componentes marginais, nomeadamente por boa intenção, não digo que não tenham boa intenção, mas acho que é preferível deixar que o segmento, que é o segmento da acusação e da defesa, seja único. Se tivéssemos em causa um problema de corrupção no próprio governo, se não tivesse ainda determinado o conjunto dos envolvidos, se fosse preciso carregar para o processo prova e outros elementos, já me parece que sim. Mas o que aponta são para 3 tipos de crime, mas tipos de crimes focados nestes arguidos. Sim. Não estamos a falar em alguma coisa que envolvesse todo o governo e não se soubesse quem eram os elementos do governo. Não. Sabe-se que era uma relação privilegiada, isto como está indiciado, ou pelo menos neste momento em instrução, em inquérito, entre a pessoa A e a pessoa B, relativamente à pessoa C, que era uma empresa. Sim. É isto que está em causa. Parece-me excessivo e não é um bom sinal para a justiça que tal aconteça. Mas é uma opinião discutível.
E vamos ver também o que é que acha em relação a este caso que lhe passo a contar. O Tribunal da Relação do Porto anulou a sentença que mandou retirar a uma mulher um filho. Foi a quarta criança, aliás, a ser retirada à progenitora para ser entregue separadamente para a adoção. A notícia foi avançada pelo Jornal Notícias. Para os juízes do Tribunal Superior, deve ser repetido parte do julgamento, incluindo o debate judicial e a sentença, já que a mulher não terá sido notificada do julgamento. O Tribunal de Amarante argumenta que as cartas foram devolvidas, mas para a relação não foi feita qualquer diligência para aferir as razões das cartas não estarem a ser recepcionadas, o que impediu a mãe de rebater os argumentos de quem a considerava incapaz de criar os filhos, pelo que não se cumpriu o princípio do contraditório. A juiz de Amarante alegou que a mulher, de 34 anos, é portadora de HIV, mas sempre recusou o acompanhamento clínico. A mãe da criança não é portadora do vírus da SIDA e o nome da criança constante no processo não coincide com o nome do filho que lhe foi retirado. António Raposo Subtil, confuso com esta história? Eu aqui tenho a resposta de sempre, que é: o Ministério da Justiça devia ter um departamento de comunicação que logo que estas notícias saem, desse o devido esclarecimento. Não é possível que alguém compreenda estes erros no processo, ou pelo menos esta falta de análise, de julgamento e erro de julgamento. Ninguém aceita. Porque uns pensam que isto é mentira, que é uma invenção de jornalistas, outros que o Estado... É estranho, no mínimo, não é? Admito, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma invenção de um lado, pode ser um erro do outro lado. O que é estranho é que nós tenhamos que debater um assunto que poderia ser esclarecido de forma objetiva. É forma objetiva porquê? Porque o Departamento de Comunicação do Ministério da Justiça diria: consultado o processo, efetivamente aconteceu isto e isto e isto. Ou o próprio juiz, ou o Presidente do Tribunal daria nota pública disso imediatamente. Os jornalistas deviam estar impedidos de fazer uma notícia sem o contraponto, sem, digamos assim, o contraditório. E por isso os jornalistas deviam comunicar ao Tribunal: olha, tenho informação disto, e o Tribunal tinha que responder. O Tribunal não respondeu, fazia-se a notícia dizendo: o Tribunal não respondeu. Porque isto é a degradação máxima que nós podemos ter. Isto é, o que é certo é que o Tribunal da Relação acabou por anular a sentença. Não sei com que fundamento. Eu já vi coisas que não anula coisa nenhuma. Eu já vi processos de inquérito. Temos o exemplo, voltando ao outro processo, do engenheiro José Sócrates, que teve 9 anos em tribunal, sem sequer, Freeport, sem sequer ter dado origem a uma acusação. No entanto, o homem foi acusado durante 9 anos. Por isso pode haver aqui um erro, e isto o Ministério da Justiça devia ser censurado, e gravemente censurado, pelo facto de permitir que estas notícias divulguem sem uma comunicação à imprensa que cessasse, que parasse este atropelo. Porque isto é um atropelo à justiça, sobretudo aos pilares da justiça, que é um julgamento que em princípio deve ser fundamentado, um julgamento que não deve ter erros, e a preservação da dignidade e da liberdade das pessoas. Neste caso, de menores, liberdade das pessoas, da mãe, por criar os filhos, dos ter com eles, e do caso dos menores, digamos assim, uma proteção em benefício de todos, porque todos nós temos que respeitar, sobretudo, aqueles que não podem defender-se por si, e isto é o caso dos menores. António Raposo Subtil, muito obrigada por ter vindo ao Justa Causa. Até uma próxima oportunidade. Foi o Justa Causa. Boa tarde. Obrigada pela atenção.